Brinquedos de Superman, bonecos aí do filme revelam spoilers pesados e novas fotos reveladas aí de Superman, fotos oficiais do filme. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Siga nas redes sociais, Terra Zero DC, Instagram, TikTok. Faço vídeos lá diferente dos vídeos aqui. Muito obrigado aí aos membros do canal. Tem os bate-membros aí apoiando e super membros. Muitíssimo obrigado pelo apoio. Se quiser se tornar membro como eles, tem o botão aí embaixo aí. Seja membro, beleza? Tamo junto. Seguinte, alguns brinquedos revelaram alguns spoilers do filme. Tem dois spoilers de dois bonecos que aparecem ali, certo? Um personagem novo do filme e um outro personagem que já tá no filme, que a gente já sabe. Não vou mostrar as imagens aqui porque é spoiler, beleza? Uma delas, inclusive, pode ser que nem seja spoiler. No passado também já mostrou no mesmo estilo ali um brinquedo parecido, mas eu não vou mostrar aqui, eu não vou dar spoiler, beleza? Já vimos o trailer oficial, é muito bom, certo? Hypou todo mundo, eu entendo que todos os fãs da DC estão muito esperançosos aí com esse filme, então esperando para que esse filme seja realmente incrível. Eu acho que Superman pode ser realmente incrível, mas eu não vou dar esse spoiler aqui pra vocês. Porém, teve algumas fotos oficiais, tipo essa aí do Superman encarando o Lex Luthor, que é uma foto aí do trailer, né? Que é aquela parte lá quando ele chega quebrando todo o escritório do Lex Luthor ali na torre da LexCorp, e o Lex Luthor super calmo ali. Isso é o Lex Luthor, frio e calculista, né? E não fica dando aquele stick igual o Lex Luthor lá do Jesse Eisenberg, naquela cena do BVS lá do Ele Ponto. Aquela cena é... Nossa, que cena pavorosa, meu Deus do céu. E aí você tem essa cena aí, né? Então, o Lex aí tomando uma xícara de café, talvez, calmo, mesmo com o ser mais poderoso do mundo na frente dele ameaçando ele tá calmo, porque ele sabe, né, que eu acho que o Superman não vai quebrar o Lex Luthor no meio. Acho que no fundo ele sabe disso. Então ele é o cara mais inteligente do universo DC. Tem essa outra foto aí dos bastidores do Lex Luthor na torre da LexCorp, né? Você vê, tem a luz entrando, a luz solar entrando nas cenas o tempo todo. Isso é muito legal. Eles filmaram provavelmente de manhã, que é quando vê essa luz mais direta assim, né? Não aquele sol do meio-dia que tá lá em cima. Legal pra caramba, gostei. O visual do Nicholas Hoult nesse filme tá impecável. Ele parece um bilionário, né? Não parece um bilionário? Que bilionário é aquele cara que sempre tá com o terno bem alinhado, né? E ele fica bem careca. Ele é o Lex Luthor dos quadrinhos, né? Provavelmente ele vai ter muita coisa ali do Grandes Astros. E tem essa outra foto aí dos bastidores de uma cena de encontro dos dois, provavelmente, com o James Gunn. Você vê que eles foram num prédio de verdade, né? Eles não fizeram isso no estúdio. Eles poderiam ter feito isso no estúdio, porque Hollywood faz muita coisa no estúdio. Eles montam um cenário que pareça um escritório de um prédio. Inclusive, o Planeta Diário, esse prédio aí em Ohio, é um prédio de verdade mesmo. Muita gente perguntou pra mim se era, sei lá, um cenário que eles tinham construído. Não, eles realmente alugaram o lugar, decoraram o lugar, criaram o cenário do lugar pra ser aí o Planeta Diário. Então, esse é um filme que eles capricharam bastante na produção. É um filme que eles precisam construir um mundo novo da DC Comics. Eles precisam trazer uma nova abordagem. E é muito interessante tudo que eu vi desse filme. O que eu mais gostei que eu vi desse filme foi o tratamento com o Superman e com o Luthor, porque a Lois Lane, mesmo algumas, tipo assim, alguns quadrinistas, tipo, escrevem ela como só se fosse uma repórter genérica, enfim, mesmo assim, você tem Lois Lanes que são muito legais, e você tem uma personagem que ela é mais simples de você fazer do que o Luthor ou do que o Superman, sobretudo. Ela é uma repórter. A única coisa que você precisa tomar cuidado com a Lois Lane é que ela não pode ser só a menininha indefesa, certo? Ela é uma personagem muito legal do universo DC, uma das primeiras personagens que a DC criou. Então, você tem o Luthor e o Superman nesse filme que tem uma abordagem que me parece ser muito fiel aqui aos quadrinhos, no sentido de o que é o personagem em si, no sentido do cerne do personagem. Tipo, o Luthor, né? A fala do Luthor no trailer é sensacional, não é sensacional? Ele fala que o Superman é uma coisa, né? Tipo assim, ele tá tratando o Superman como muitas pessoas não tratam. Tipo, a Lois Lane trata ele como se fosse humano. Os pais dele como se ele fosse humano. Tipo, talvez o Jimmy Olsen ame o Superman, aquele menininho que levantou a bandeira no Oriente Médio lá. Isso tudo é uma abordagem que as pessoas veem, uma visão que as pessoas veem. E o Luthor pega a pior visão possível do Superman. Falta pouco pro Superman, falta menos de 2 meses, falta 1 mês e pouco aí pra lançar o filme. Não vai demorar tanto pra chegar o dia do filme, não vai demorar tanto pra gente assistir esse filme no cinema, porque agora só vai ter junho, né? E é bem no começo de julho, no dia 11. Então a gente já vai assistir já tranquilo, certo? Eu acho que esse filme, ele precisa, em duas coisas que ele precisa. Ele precisa ter cenas de ação boas e fazer o Superman ser um personagem que as pessoas gostem dele. Como que você faz isso?
O diálogo no começo da Lois com o Superman é muito bom, porque é uma entrevista. É diferente, inclusive, do tom da entrevista do Superman de 78. Que lá ela tá perguntando o que ele é, de onde ele vem e tal. E tem aquele ar meio romântico, tem uma química muito forte entre os dois. Margot Kidder e Christopher Reeve. Nesse filme não, ela tá meio que questionando o Superman. Até pra se aprofundar mais essa discussão, essas discussões mais de geopolítica, porque a Lois fala, pô, você foi para outro país sem, tipo assim, sem meter numa outra guerra, tá ligado? Tipo, uma guerra de um país que nem é os Estados Unidos. Você não mora aqui, você não é um cidadão americano, né? Porque ele cresceu no Smallville, por exemplo. Aí ele vai, tipo, sei lá, se meter numa guerra do Oriente Médio, por exemplo, que é o que parece no filme. Então, mesmo as pessoas pedindo ajuda dele, né? Só que aí é aquela coisa da ficção, né? Também, do tipo, ele é um super-herói perfeito que ele quer fazer o bem acima de tudo, independentemente do país, do lugar, das pessoas, sei lá, tipo, da religião das pessoas, de quem são as pessoas. Ele é o Superman do mundo. Nesse filme, James Gunn começa a trabalhar essa discussão. Isso é importante, porque eu sempre falo, né? Se for uma trilogia, você precisa fechar um arco narrativo desse personagem. Então, você pega a trilogia do Nolan sempre como exemplo. A única trilogia fodida de super-herói. Porque lá no Batman Begins, o Ra's al Ghul fala pro Bruce, você precisa ser muito mais do que um simples homem na mente do seu adversário. Você precisa ser uma lenda, Sr. Wayne. E quando termina o Ressurge, o que ele vira? Uma lenda, uma ideia em Gotham. Porque o Alfred chorando no túmulo ali, aí você tem aquela estátua na delegacia de polícia de Gotham, no departamento de polícia, e aí você tem uma frase do Gordon pro aquele maluco lá que é o John Blake Robin, né? Ele fala assim, que pena que a cidade não sabe quem que salvou ela. Aí o Gordon olha pra ela e ele fala assim, ela sabe, foi o Batman. Entende? Que foda que é o roteiro, com a construção perfeita de um arco narrativo de um herói. E aqui é o que você precisa fazer com o Superman David Corenswet, ele precisa ser o super-herói do cinema. Então essas discussões eu achei elas interessantíssimas no filme. Eu acho que isso daí dá muito pano pra manga. Você tem que fazer um roteiro bem redondinho pra você entregar cada vez mais e provar o que é o Superman. Porque o James Gunn fala, a discussão do filme é um cara que quer fazer o bem e as pessoas que acham que isso é antiquado. Isso é uma resposta pra cultura pop no geral. Porque as pessoas pensam que, sei lá, The Boys é foda. Porque ali tem um Superman assassino, sei lá, um Superman violento, não sei. As pessoas pensam que o Superman do Snyder era legal. Que é um Superman depressivo, é um Superman com crise de... Pensa assim, o Superman do Snyder, ele tinha uma crise de existencialismo, né? Ele é como se fosse uma crise de identidade. Imagina assim, o cara mais foda do mundo tá com crise de identidade. Tá todo mundo ferrado, mano. A gente tá ferrado se esse cara existisse na vida real, entendeu? Agora, quando você tem esse Superman do James Gunn, você tá vendo o quê? O James Gunn tá colocando questões e tá respondendo elas. Porque não adianta só você criar questões, né? Igual o Snyder criava um monte de texto aleatório, sem sentido, pra colocar as fotografias em câmera lenta dele, aquela coisa super chata, super... Nossa, aquela coisa carregada, horrorosa, que não combina e nunca combinou e nunca vai combinar com o Superman. Então, esses spoilers, fujam desses spoilers de brinquedo. O Funko, ele solta spoiler, mas o que mais dá spoiler é esses bonecos articulados. Eles soltam muito mais spoiler porque eles mostram, às vezes, um visual diferente do personagem que a gente não viu no filme, um personagem novo. Eles precisam vender brinquedo, né? Então, se tiver um inimigo novo, eles colocam lá pra vender e assim vai indo. Deixa embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você achou dessas novas fotos? Essa foto aí do Superman encarando o Lex Luthor é muito foda. Só nessa imagem aí, o Nicolas Hoult é 50 milhões de vezes melhor do que o maluco lá do Facebook, né? Da rede social, que é o Jesse Eisenberg. Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.